Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje resolvi falar então sobre dermatite atópica. Fazia tempo que eu não falava sobre esse tema, né? E é uma doença tão comum tanto no dia a dia do consultório, quanto, né, uma doença de alta prevalência aqui no Brasil e também no mundo todo. Mas afinal, qual que é a influência da alimentação na dermatite atópica? E realmente é necessário solicitar exames, né, de testes de alergia alimentar em pacientes que têm DA ou não é necessário? É um tema bem polêmico, mas o que eu vou falar nesse vídeo aqui é baseado então em muita ciência e muito estudo científico e também com base na minha prática, certo, pessoal? Então, vamos aprender juntos aí, solta a vinheta e simbora pro vídeo. Então, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. O que é isso? Ela vai sofrer influência e tem como causa de vários fatores. Então, ela tem um braço, fala assim, imune, então ela é uma doença autoimune também. Ela também vai ter esse fundo hereditário barra genético. Ela sofre muita influência ambiental, né? Poluição, etc. Geralmente a dermatite atópica ela ocorre junto com outras doenças do sistema respiratório daí, como a asma e a rinite. Tem muito a ver com um fator também emocional, né? Então, o que a gente sabe até hoje, já que a gente não sabe tudo sobre DA, por isso que é sempre um desafio tratar essa doença, é que é uma doença multifatorial, que ainda não tem cura, mas com os tratamentos novos que tem hoje em dia, os pacientes conseguem melhorar e muito a qualidade de vida. Então, que bom que vieram esses tratamentos novos, como os biológicos e os inibidores aí da JAK. Bom, mas o que é polêmico aí é em relação à alimentação. A DA, ela é afetada pela alimentação ou não tem ligação nenhuma? Então, gente, fiz essa pergunta provocativa para vocês, que não tem a ver com o título do vídeo ainda, para vocês não confundirem. Eu falar que uma doença X, Y ou Z, no nosso caso a dermatite atópica, ela piora com algum alimento que eu comi, isso sim pode ocorrer, principalmente os condimentados, enlatados, embutidos. Mas isso não é a alergia. A alergia alimentar é quando eu vou comer, quando eu como, né, aliás, determinado alimento, e eu vou ter sintomas, então, no meu intestino, gastrointestinais, né? Ou eu vou ficar muito estufado, ou eu vou alternar períodos de diarreia com períodos de constipação, eu vou passar extremamente mal, e isso é alergia. Eu posso ter algum edema, algum inchaço de alguma parte do meu corpo, desde a boca até a região do reto, por exemplo. Isso sim é alergia, é realmente a pessoa comer determinado alimento e ela passar muito mal. É isso que a gente está debatendo aqui no vídeo, até que ponto aí quando se deve investigar, então, a alergia, ou seja, casos mais graves, alimentar em pacientes que tenham dermatite atópica. Tem um exame chamado prick test, ou teste cutâneo de leitura imediata, que é feito umas ponturas, né, tipo uma agulhinha, né, no antebraço, e em 15 minutos sai o resultado, que é um teste de alergia, né, ele vai testar principalmente, então, os aeroalérgenos que a gente fala, então poeira doméstica, poeira de modo geral, ácaro, assim por diante, e também alimentos. Esse teste ele é bom sim no contexto de duas doenças, que não são da dermatologia, no contexto da asma e da rinite alérgica. Só que daí, por ser um teste realmente bem conhecido, né, meio que se extrapolou e os pacientes sempre perguntam, né, os que têm dermatite atópica, não precisa fazer aquele teste das picadinhas no antebraço, ou então aquele outro exame, né, que é pelo sangue, né, retirado do sangue do paciente, chama RAST, né, o pessoal também conhece bastante. Um é pelo sangue, o outro é de contato com a pele, que é o prick test, mas eles vão ver as mesmas coisas, né. Então, quando eu falo RAST e prick test, vocês podem entender como exames, né, com a mesma finalidade, tá, que é determinar aí alguma alergia. Então, no contexto da ADA, não são exames bons, não. Por quê? Porque eles vão ter um valor preditivo positivo que a gente chama muito baixo. O que é isso? Isso eu vou conseguir explicar para vocês. Isso é da epidemiologia, na verdade. Vamos lá, então. Valor preditivo positivo significa assim, ó, fiz um exame X, então fiz o exame de alergia, e a chance de eu ter essa doença é alta, tá? Valor preditivo positivo baixo significa que vou fazer um prick test, vou fazer um RAST, deu positivo lá para algum alimento, mas a chance de eu realmente ter alergia a esse alimento é baixa demais. Então, digamos, não é a mesma coisa, tá? Mas digamos que é um exame falso positivo, tá? Não é o mesmo conceito, se alguém da epidemia estiver vendo vai querer me matar, mas só para vocês entenderem, certo?
Então, valor preditivo positivo é isso, eu fazer um exame, né, e ele realmente comprovar que eu tenho a doença. Por isso que eu falo até que o RAST, que o prick test, né, eles mais atrapalham a gente na dermatite atópica do que nos ajudam, diferente do contexto da rinite alérgica e da asma. Tá? Mas isso significa então que se eu atender algum paciente com DA ou se eu tenho DA, eu não possa ter alergia alimentar? Não, agora vem a segunda parte aí da questão. Quando que a gente vai solicitar algum exame para ver se o paciente realmente tem alergia alimentar que está piorando essa dermatite atópica? Então tem alguns casos selecionados. Para pacientes com dermatite atópica muito grave ou refratária ao tratamento convencional, ou seja, a gente está tratando, o paciente só recai, ou a DA é grave demais, está muito disseminada, então a gente vai solicitar um exame lá, que eu vou falar qual que é, para comprovar se tem alergia alimentar ou não. Ou outra situação também, que é mais óbvia, digamos assim, tem mais nexo, o paciente chegar e me falar assim, quando eu como determinado alimento, a minha DA piora muito, eu passo realmente muito mal e as lesões cutâneas, as lesões da minha pele também pioram muito. Então, EPA, a gente começa a suspeitar de ter realmente uma alergia alimentar em conjunto aí com a dermatite atópica. E aí, pessoal, deu para entender essa diferença aí nos conceitos? É bem complexo, é difícil. Sim, né, parece que é a mesma coisa, né, intolerância ou alergia, mas não é. Então, espero que vocês tenham entendido, senão vocês comentem aqui embaixo. Bom, mas voltando aqui então, se eu estou suspeitando então que o paciente realmente tenha alergia alimentar, qual o exame que eu vou pedir? Então, atualmente é considerado o exame padrão ouro, ou seja, o melhor exame para a gente detectar, né, alergia alimentar em algum paciente, o teste de provocação oral, tá? Então, gravem esse conceito. Se eu estou suspeitando de alguma alergia alimentar em alguém, em algum paciente, a gente solicita esse exame, teste de provocação oral. O que é isso? É ofertar a esse paciente doses seriadas, né, daquele alimento suspeito, lógico, sob supervisão médica, e ir vendo se ele vai ter alguma reação conforme vai ingerindo somente aquele alimento específico, tá? Então, para alergia alimentar é utilizado esse exame e ele sim é muito fiel e nos ajuda bastante. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Ó, qualquer dúvida vocês podem aí comentar ou ir lá no meu Instagram, enfim, tá bom? Porque realmente tudo que se refere à dermatite atópica tem muita gente falando de várias escolas, de várias vertentes e gera maior confusão. Então isso que eu falei nesse vídeo de hoje, tudo que eu falei tem embasamento científico, tem muito estudo publicado aqui no Brasil e fora também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deem sugestões para novos vídeos, aí, sugestões de temas, né, ligados à dermatologia, à tricologia e assim por diante. E é isso, gente. Um ótimo sábado, um excelente domingo para vocês também. Amanhã é domingo, né? Um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.